O balanço final de 2024 mostra uma diminuição na violência no estado de São Paulo. Mas alguns crimes e a falta de punição ainda preocupam a população e autoridades. Álvaro Nocera. Em 2024, o estado de São Paulo registrou os menores índices de homicídios e roubos em 24 anos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da gestão Tarcísio de Freitas, foram 2.517 assassinatos no ano passado, contra 2.605 em 2023, uma queda de 3,4%. Quanto aos roubos, a diminuição foi de 15,1%. Foram 228.028 casos no ano retrasado para 193.658 em 2024. Em entrevista ao programa Os Pingos dos Is, o secretário de Segurança Pública de São Paulo elogiou o trabalho das polícias. Segundo o DERIT, os números mostram que as ações do Estado na área estão no caminho certo. Nós implementamos uma estratégia, eu divido em tempo 1, tempo 2 e tempo 3. O tempo 1 foi o diagnóstico que quando nós assumimos a secretaria. Um centro de São Paulo extremamente violento, perigoso, com números alarmantes de roubos, de homicídios. Baixada Santista, onde o crime organizado, infelizmente, tentava criar um território paralelo e eram os maiores problemas do Estado. Contratamos, nesses 2 anos, mais de 9.300 policiais civis e militares para as instituições. Conseguimos integrar, acoplar tecnologia também no serviço policial, e aí é óbvio que a questão da governança e a estratégia de posicionar as forças policiais com base nos dados, em evidências e das análises criminais, proporcionaram para nós agora esse diagnóstico real e essa redução seguida, 2 anos seguidos de redução, principalmente nos crimes mais graves, homicídios e crimes de roubo. Já os latrocínios, que são roubos seguidos de morte, subiram na cidade de São Paulo. Foram 53 casos em 2024 contra 43 em 2023. O secretário Guilherme Derrite, que também é deputado federal, disse que o desafio das autoridades é fazer com que os envolvidos em crimes graves, como o latrocínio, cumpram as penas de forma integral. O pós-condenação, e por isso que eu falo que o problema da legislação no Brasil não é o Código Penal, e sim a Lei de Execuções Penais. O indivíduo que é condenado por um crime grave há 12 anos ou 8 anos, ele não cumpre integralmente essa pena. O que falta no Brasil é a defesa irrestrita do cumprimento da pena. Por quê? Porque os criminosos acabam cumprindo parte da pena, tem progressão de regime, aliás, antes disso, tem audiência de custódia. Agora o grande desafio é a falta de segurança jurídica e a legislação que, no meu ponto de vista, não é adequada. Questionado sobre a discussão da PEC da segurança, defendida pelo governo federal como forma de ampliar o combate ao crime organizado, Derrite avalia que a proposta não deve avançar. Essa tentativa no meu entendimento, de invasão de competência dos governadores não vai prosperar. Nenhum governador vai aceitar, e o Congresso Nacional, para se aprovar uma PEC, tem que ter 3/5 de votos, e o governo federal não tem esse quórum para votação. Uma preocupação continua sendo a região central, sobretudo pontos próximos à Cracolândia e a outros locais com concentração de usuários de droga. Apesar da sensação de insegurança que ainda persiste, bairros como Santa Cecília e Campos Elíseos registraram queda de 34% dos roubos e furtos. Para o prefeito Ricardo Nunes, a parceria entre a prefeitura e o governo do estado de São Paulo está sendo fundamental no processo de redução da criminalidade. Quando a gente une o trabalho da prefeitura de São Paulo e o governo do estado, a gente potencializa as ações. Então a gente tem potencializado as ações da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Civil Metropolitana, e isso tem dado esse resultado positivo. Além desse número de 18 mil pessoas que deixa de ter esse problema com a questão de segurança, você vê, é o menor índice de homicídios e de roubos dos últimos 24 anos. Então caiu bastante e vai continuar caindo, porque a gente aumentou o efetivo da Polícia Militar com a operação delegada, nós colocamos mais 2 mil guardas civis metropolitanos, tem o trabalho de investigação da Polícia Civil e o Smart Sampa, O Smart Sampa, que a gente já passou de 550 pessoas foragidas que foram presas, reconhecidas pelo Smart Sampa, mais de 1.800 flagrantes pelas câmaras que estão na cidade. Em relação apenas à capital paulista como um todo, a queda nos roubos em geral foi menor, de 13,1%, com 115.172 casos no último ano,
contra 133.324 em 2023. Já em relação aos roubos de veículos, a cidade teve o menor número da série histórica. Na sexta-feira, policiais do DEIC conseguiram recuperar 5 dos 6 Porsches que haviam sido levados de um estacionamento na Vila Olímpia. O 6º Porsche acabou apreendido após uma perseguição na região de Diadema. Ao tentar fugir da PM, o motorista acabou batendo em um carro e uma moto que estavam estacionados. O condutor foi preso. A polícia espera agora chegar aos outros envolvidos. Bom, em relação a esses casos, envolvendo aí a segurança pública, a gente vai trazer a análise agora do Felipe Monteiro e também do Cristiano Beraldo, que se junta a gente aqui no Jornal da Manhã, começando pelo Felipe Monteiro. David, quando você pega, por exemplo, a questão da segurança pública, é preocupação da maioria dos brasileiros. Quando você pergunta para 10 brasileiros qual que é a sua aflição, qual que é a sua preocupação, 7 a 8 vão falar, e de 10 vão falar que é a segurança pública. E quando a gente vê o número de São Paulo, que diminui a quantidade de homicídios e de roubo, é apenas um indicador. Quando você pega os outros indicadores, você vê que a realidade não é tanta assim. Até porque a configuração dos crimes, em geral, mudou. Hoje em dia tem muito mais golpe pela internet, tem muito mais golpe virtual, tem muito mais furto do que roubo. As pessoas que transitam pela Avenida Paulista, transitam pelas ruas de São Paulo, são furtadas a todo momento. E é normal e natural que essas pessoas não façam boletim de ocorrência, não é? Pelo contrário, elas deixam isso aberto. Então, infelizmente, o Estado de São Paulo não consegue verificar exatamente qual a quantidade de furto que tem em São Paulo. E quando você pega, por exemplo, também os números de crimes sexuais e feminicídio, esses números aumentaram significativamente no ano passado, mostrando claramente que a segurança pública de São Paulo não está indo para um caminho bom, não está indo para um caminho decente, tem que melhorar e muito. E a gente sabe também que um dos problemas da segurança pública do Brasil e em São Paulo são os crimes e os abusos de autoridade feitos por policial. A gente noticiou aqui em diversos momentos, em diversas vezes, excessos feitos pelas polícias do Estado de São Paulo. Então, esses números que a gente mostrou na reportagem, apesar de ser digno de aplauso, porque diminuiu o número de homicídio, diminuiu o número de roubos, ele não mostra o retrato de toda a segurança pública de São Paulo. Então, temos que avançar muito. Beraldo. Bom dia, Paula Nobre, bom dia, David Tarso, Felipe Monteiro, bom dia à nossa audiência. Olha, não me parece apropriado dizer, como falou agora o Felipe Monteiro, que a segurança pública não está indo por um bom caminho. Eu acho que o trabalho que está sendo realizado sob o comando do governador Tarcísio de Freitas, o secretário Derrite, o delegado-geral Arthur Dian e tantos outros que compõem hoje a cúpula da segurança pública de São Paulo, é um trabalho primoroso no combate ao crime. É óbvio que a criminalidade ela acabou sendo incorporada ao cotidiano do brasileiro. Infelizmente, isso é verdade. Quando o Felipe diz que as pessoas sequer fazem mais boletim de ocorrência, é porque elas já estão, de uma certa forma, esperando serem assaltadas a algum momento e acabam olhando isso com absurda naturalidade. Mas o trabalho que está sendo feito é para ser aplaudido e não criticado.